1 Samuel, do capítulo 4 ao 7. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, te pedimos essa abençoe a nossa leitura. Peço a Deus que o Senhor nos dê sabedoria também, para que possamos, não só para mim, mas para quem estiver ouvindo e assistindo, possa também adquirir sabedoria. Nos dê ânimo e vontade de conhecer a Tua palavra, Pai. Te peço a Deus que o Senhor nos ajude e também te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos ajudado, pelos livramentos, pelas lutas, pelas vitórias que conseguimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 1 Samuel. É 1 Samuel do 4 ao 7. Parece que não está mudando a tela de transição, está bugado. Acho que é só no aplicativo, né, que bugou. Deixa eu reabrir o aplicativo para ver. É isso mesmo. 1 Samuel 4. E as palavras de Samuel chegaram a todo o povo de Israel. Os filisteus tomam a arca. Naquele tempo, Israel estava em guerra contra os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Efec. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles. Disseram: estamos perdidos. Nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos. São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus. Sejam homens, do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha, e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada, e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló, ainda naquele dia. Tinha rasgado suas roupas e colocado pó sobre a cabeça.
Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou que havia acontecido gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: "O que é esse barulho todo?" O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabou de chegar do campo de batalha. Acaba de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: "O que aconteceu, meu filho?" O mensageiro respondeu: "Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, também morreram, e a arca de Deus foi tomada." Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela, ela, ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. "Não tenham medo", disseram. "Você teve um menino." Mas ela não respondeu, nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse: "Foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada, e seu sogro e seu marido estavam mortos." Disse ainda: "Foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." A arca em território filisteu. Depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagon e colocaram ao lado de uma estátua de Dagon. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagon e o puseram de volta ao seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Dessa vez a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estavam junto à porta de entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e aqueles que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta. Então a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e dos povoados vizinhos, e os feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: "Não podemos mais ficar com a arca de Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus." Então reuniram os governantes das cidades dos filisteus e lhes perguntaram: "O que devemos fazer com a arca de Deus de Israel?" Os governantes responderam: "Levem a arca para a cidade de Gate." Então levaram a arca de Deus de Israel para Gate. Mas quando a arca chegou a Gate, a mão do Senhor pesou sobre a cidade, ferindo com uma praga de tumores os homens de lá, tanto os jovens como os, tanto os jovens como os velhos, e houve grande pânico. Por isso enviaram a arca de Deus para a cidade de Ecrom.
Mas quando os habitantes dali viram que ela entrava na cidade, exclamaram: Por que estão trazendo a arca de Deus de Israel para cá? Querem matar todo o nosso povo? Reuniram mais uma vez reuniram mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram: Mandem a arca de Deus de Israel de volta para sua própria terra, para que não mate todo o nosso povo, pois a mão de Deus já pesava sobre a cidade, e um pavor mortal se espalhava por todo o lugar. Os que não morreram foram afligidos, os que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Os filisteus devolvem a arca. Ao todo, a arca do Senhor permaneceu 7 meses em território filisteu. Então os filisteus clamaram seus sacerdotes e adivinhos. Eles perguntaram: O que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como devemos mandá-la de volta para sua própria terra. Eles responderam: Se vocês não mandar a arca de Deus de Israel de volta, enviem com ela. Se vocês vão mandar a arca de Deus de Israel de volta, enviem com ela uma oferta pela culpa, para que cesse a praga. Então, se forem curados, se forem curados, saberão que foi a mão dele que causou a praga. Que tipo de oferta pela culpa devemos enviar? Perguntaram os filisteus. Eles responderam: Uma vez que a mesma praga atingiu vocês e seus 5 governantes, façam 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, como os que devastaram sua terra. Façam essas imagens de tumores e de ratos, para demonstrar honra ao Deus de Israel. Quem sabe ele pare de afligir vocês, seus deuses e sua terra. Não endureça o coração como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus os castigou severamente. Agora construam uma carroça nova e escolham 2 vacas que tenham acabado de dar cria e sobre as quais nunca tinha sido colocada a canga de um arado. Atrelem as vacas à carroça, mas prendam num curral os bezerros recém-nascidos. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ao lado dela ponham uma caixa com os objetos de ouro que vocês enviarão como oferta pela culpa. Então deixem as vacas irem para onde quiserem. Se elas atravessarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem a Bet-Semes, saberemos que foi o Senhor que trouxe sobre nós essa praga, não, essa grande calamidade. Do contrário, saberemos que não foi a mão dele que pesou sobre nós, mas que isso, mas que isso aconteceu, mas que isso aconteceu por acaso. Os filisteus seguiram as instruções, atrelaram as 2 vacas na carroça, prenderam no curral os bezerros recém-nascidos, colocaram sobre a carroça a arca do Senhor e a caixa com os ratos de ouro e os tumores de ouro. E de fato as vacas não se desviaram nem para um lado nem para o outro, mas seguiram direto pela estrada para Bet-Semes, mugindo por todo o caminho. Os governantes filisteus as acompanharam até a fronteira de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale, e, quando viram a arca, se encheram de alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué, e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu ao Senhor como holocausto. Os homens da tribo de Levi retiraram da carroça a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro, e os colocaram sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu ao Senhor sacrifícios e holocaustos. Os 5 governantes filisteus viram tudo isso e, no mesmo dia, voltaram para Ecrom.
Os 5 tumores de ouro enviados pelos filisteus ao Senhor como oferta pela culpa eram presentes dos governantes de Asdod, Gaza, Ascalon, Gat e Ecrom. Os 5 ratos de ouro representavam as 5 cidades filisteias e os povoados ao redor, controlados pelos 5 governantes. A grande pedra sobre a qual a arca do Senhor foi colocada se encontra até hoje no campo de Josué, de Bet-Semes, como testemunha do que aconteceu ali. A arca é levada para Criate-Jearim. O Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou muito por causa da grande matança. Quem pode estar na presença do Senhor? Este Deus santo? Exclamaram. Para onde mandaremos a arca daqui? Então enviaram mensageiros ao povo de Criate-Jearim e disseram: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham buscá-la. Então os homens de Criate-Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Samuel conduz Israel à vitória. Então Samuel disse ao povo de Israel: Se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livre-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote, e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: Reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. E eles se reuniram em Mispá e tiraram a água do poço e a derramaram diante do Senhor. E a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que havia pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não param de clamar ao Senhor, nosso Deus, para que ele nos salve dos filisteus. Imploraram e imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-Car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gessená. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom
e Gate foram devolvidos a Israel, junto com junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Samuel continuou como juiz em Israel pelo resto de sua vida. A cada ano viajava pelo território e julgava o povo de Israel em 3 locais. Cada ano viajava pelo território e julgava o povo de Israel em 3 locais. Primeiro em Betel, depois em Gilgal e por fim em Mispá. Então voltava para sua casa em Ramá, de onde liderava Israel como juiz. Ali Samuel construiu um altar ao Senhor. Até o 7, né? 4 ao 7, é isso mesmo. Então é isso, terminamos por hoje. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, obrigado por assistir. Até mais. Até amanhã.